O Lula do Novo Testamento segue apaziguador após Bolsonaro virar réu e está dizendo aí que todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Tá bom, eu entendo. Tudo bem. Ele também deixou para os aliados a missão de partir para cima dos bolsonaristas. Aham! Inclusive, Janones comprou a briga. Bora saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá! Daiane, essa chamada foi uma montanha-russa de emoções. Pois é, porque assim, o Lula ele continua sendo aquela pessoa apaziguadora. Eu entendo, mas eu não concordo. Desculpa, eu não vou conseguir concordar com isso. E por que eu entendo? Porque ele, enquanto líder da nação, tem que ser aquela pessoa que vai se manter o mais estável possível, justamente para seus pensamentos não interferir ali no processo. No entanto, ele não vai conseguir cooptar novamente a galera que vota em Bolsonaro. Pronto, esse aí é um ponto que a gente tem. Quem vota em Bolsonaro, quem vota em Bolsonaro depois de tudo que aconteceu, não é só quem votou lá em 2018, é quem votou também em 2022 e que segue defendendo Bolsonaro agora, não vai nunca conceber o Lula enquanto presidente. Então, ponto. Para mim, tem que, né, chutar o balde mesmo, ligar o F e vamos lá, vamos para cima. Mas aí é a minha postura e não do estadista, né? E aí o Lula é essa figura. Lula é uma figura tranquila, apaziguadora, ele é tranquilo. Inclusive, eu vou te pedir, Ana, para trazer primeiro a entrevista que ele deu hoje. Ele acabou de dar essa entrevista, inclusive, falando sobre que ele não iria comentar um processo que está em julgamento, vai ser julgado, mas aí ele disse que, né, todos têm direito à defesa, meio que, né, quem for culpado aí que prove, né? Largou uma informação dessa aí, vou te pedir para trazer, por favor. Vamos lá, entrevista fresquinha. A decisão de ontem é uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na Justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Olha, teve um comentário do Felipe Valadares aqui no chat, Ana, que é uma coisa que o Pedro já trouxe aqui, né? Que o Cacai, ele sai falando muitas informações, inclusive, numa briga aí interna do partido, essa semana ele disse que o Lula está refém. E é exatamente isso, sabe? Esse discurso do Lula me parece de alguém que está refém, alguém que está ali sem poder, com as mãos atadas por culpa do Centrão e também por uma parte ali da direita, que se o Lula ele for muito na linha do reacionário, na linha do visceral, ele certamente vai receber algumas críticas muito duras. E como ele vem fazendo muita besteira, como o governo vem falando muita caquinha nos últimos tempos, né, a gente também compreende que posicionamento é esse, mais tranquilo, mais cauteloso. Estou adorando o chat, né, porque alguém buzinou, aí o pessoal está dizendo aqui que chegou a pizza, mas não é para minha casa, não, a gente queria, inclusive. E aí, voltando a falar do Lula, teve uma reação do Lula ontem, quando ele recebeu a notícia, foi algo que me chamou muita atenção. Vou te pedir para trazer, né, porque o Lula estava em reunião com o presidente de Portugal, uma reunião, um jantar, perdão, e a imprensa estava fazendo a cobertura, aí tem um momento exato em que o Lula ele é abordado para ser informado ali sobre a denúncia da PGR, e o Lula se mantém muito tranquilo, muito, sabe, sem uma reação
como se ele já soubesse, como se ele já esperasse. Então, é uma reação que me chamou bastante a atenção. Vamos ver. Um momento exato em que o presidente Lula recebeu a notícia. Nós temos essa imagem, a notícia da denúncia do Bolsonaro e das outras 33 pessoas. A gente pode ver aí na tela o momento em que o presidente está sentado ao lado do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, num jantar no Palácio do Itamaraty, e então o ministro da Defesa, José Múcio, chega próximo ao presidente e dá essa notícia. A gente pode ver que eles conversam ali um pouquinho e logo depois desse jantar, o ministro falou então com o repórter Túlio Amâncio. Ele confirmou que deu essa notícia nesse momento da imagem ao presidente Lula e disse que o sentimento é de constrangimento depois de ver militares denunciados pela PGR por um envolvimento em um plano de golpe de Estado que teria sido preparado então logo depois da eleição de 2022. Ele disse então que o primeiro sentimento é de constrangimento e o segundo sentimento é de indignação, porque o colega dele se meteu então nisso. Então temos esse momento flagrado pelo repórter Túlio Amâncio, muita repercussão aqui em Brasília, eu sigo acompanhando qualquer... Adorei o tadinho. O Múcio falou que a reação é de constrangimento, é isso? Não, exatamente. Mas, não, Múcio. O Múcio. Constrangimento, Constrangimento, porque né, tem militares envolvidos. Né? Ai, puxa, você viu o que eles fizeram, Lula? Eles. Você entende que é isso? A gente tem, infelizmente, aí uma articulação, né? Que sempre, inclusive, estão tentando colocar, se o Peixe vai falar sobre isso, o Exército como vítima de toda essa trama, de todo esse processo, né? Como, inclusive, se Mauro Cid não fosse militar, como se o Bolsonaro, como se o Braga Neto, né? Como se ninguém tivesse nesse processo. Adoro falar do general Heleno, Augusto Heleno, que fez um diário ali, fazendo todo o passo a passo de como seria o golpe. É absurdo. É absurdo pensar que o Exército foi manipulado por Bolsonaro quando a gente tem todas as informações do que aconteceu, inclusive agora a delação do passo a passo que o Mauro Cid entregou. Inclusive, eu cheguei a duvidar que o Mauro Cid tinha... adorei, Dante. Eu cheguei a duvidar que o Cid tinha realmente tantas informações assim, porque o Cid foi aquela figura que eu não sei se vocês lembram, ele não chegou a entregar o celular com algumas gravações, com áudios, né? Isso foi a Polícia Federal que conseguiu achar essas informações dentro do próprio celular dele, deixou de entregar muitas coisas. Então, eu até duvidei, poxa, será que o Cid tinha tanta informação assim? Agora a gente tem aí 800 páginas para entender que ele tinha realmente informações chaves para a Polícia Federal ir lá rastrear tudo o que aconteceu e chegar no ponto final, que é o indiciamento, e depois foi confirmado pela PGR. Porque é importante a gente dizer isso. Não foi só a delação do Mauro Cid. O Mauro Cid apenas apontou uma trilha que foi seguida, e segundo informações da Polícia Federal, há provas de tudo que foi dito, que foi confirmada pela PGR, que é um órgão extremamente sério, e confirmou, né, que essas informações existiam, no ato apresentou a denúncia. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer o que o Janones fala, porque, para mim, né, a visão do Lula teria que ser algo meio termo, não precisava ser o que o Janones traz, mas deveria ser algo um pouco mais severo, e o Lula foi muito tranquilo, muito brando. Por favor. Mandou matar o presidente Lula. Estou aqui com a denúncia da PGR nas mãos e fiz questão de entrar aqui ao vivo, porque eu estou vendo muita gente com brincadeira, com meme, né? A gente está meio, Bolsonaro denunciado, pode ser preso, tentativa de golpe de Estado, mas poucas pessoas estão se atentando para esse detalhe, que é o mais macabro, que é o mais inacreditável de todos, que consegue ser pior do que a acusação principal, a denúncia principal de tentativa de golpe de Estado. Primeiramente, para iniciar, eu quero dizer o seguinte, Bolsonaro, você tem na justiça contra mim 4 ações judiciais. Você me acusa de calúnia, de injúria, de difamação, me acusa de pede danos morais. Então, eu quero dizer aqui, eu vou repetir em alto e bom tom.
Você, Bolsonaro, vai ser preso. Você vai para a cadeia por ser o mandante de uma tentativa de assassinato, de homicídio. Tá bom? E tá aqui, tá gravado para a eternidade. Me processe se você for homem. Se você realmente tiver os 3 Is, me processe. Porque até agora eu só sei de 2 Is que você tem. Indiciado, inelegível, e o terceiro I eu deixo para a criatividade de quem está nos assistindo. Então, eu fiz questão de entrar aqui ao vivo. Pronto, Ana. Só pensar desse trecho mesmo, né? E aí ele vai aprofundar. A gente pode até ter as questões aí, né, do Janones não ser tão aliado assim, mas no momento que ele se colocou nessa posição. E é uma linha que é preciso ser dita, sabe? As pessoas ligadas ao governo precisam apontar as informações que tem aí postas pela PGR, e é necessário trazer isso com muita seriedade, com um ato político. É muito comum, lógico, que a militância faça memes, a gente vai se divertir, a gente vai trazer brincadeirinhas, mas a informação também tem que ser dada. E é um fato, segundo a PGR, com informações da Polícia Federal, com delação e outras provas que foram identificadas, inclusive com documentos, né, documento no Word. Você cria um plano no Word para um golpe de Estado. Enfim, a gente vai fazer muitas brincadeiras, ok, mas tem que ser dadas informações. O Janones está muito correto em relação a isso. É sério, é muito sério o que aconteceu, não é qualquer coisa que a gente está falando, a gente está falando de um golpe para matar, literalmente, assassinato de presidente, vice-presidente, com uma ideia de campos de concentração para quem não aceitasse o governo. Então, assim, eu tenho certeza, né? A gente aqui, certamente, enquanto comunicadores, jornalistas, a gente estava nessa linha de frente, né? A gente já estava nessa linha de frente aí, indo para esses campos de concentração, que seria em Goiás. Aí eu tenho 2 problemas, entendeu? Sair daqui, inclusive, você sabia, Ana, uma ideia do campo de concentração seria em Goiás. Tinha lugar? Tinha lugar, os militares chegaram a cogitar que um local seria Goiás. Tinha até lugar. Tem isso, sabe? E aí a pessoa pegaria, né, pessoas, né, que seriam contra o pensamento, mandaria para fazendas, para algum local restrito em Goiás. Sabe-se lá o que vai acontecer, com um monte de bolsonarista ao redor, com pensamento militar por todo lado. Gente, assim, não dá para conceber minimamente que isso aconteceu na nossa história moderna e que as pessoas não estão levando realmente a sério, inclusive ainda tem aliados e pessoas defendendo de alguma forma. A gente viu o Nunes defendendo ali, o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, chegou a fazer uma discreta defesa, mas foi tão discreta que virou meme, justamente, uma piada. Mas olha só como eles chegaram nesse limite de tentar, de alguma forma, ainda estar fazendo articulação para a defesa. Então, preste atenção aí, pessoal, inclusive porque a eleição é 2026. Veja que vai continuar segurando a mão do Bolsonaro. É isso, Ana. É um bom contraponto entre as duas informações que você trouxe, Daiane. Primeiro, a posição do Lula, né? O Lula do Novo Testamento, eu sei que nos decepciona, né? Porque a gente está com sangue nos olhos e está vendo um negócio assim que realmente é de ficar indignado, né? Não é, e concordo plenamente com você, Dai, a gente dá risada, a gente tira sarro da incompetência, da inaptidão, né, da burrice total desse pessoal todo que estava planejando o golpe. Tira, porque de fato, assim, né, eles fazem documento no Word, eles anotam no diário, eles, enfim, né, graças a Deus faltou aí inteligência para essa galera. Mas apesar disso, acho que boa parte assim, de nós entende a profunda seriedade do que aconteceu. Né? Só que aí a gente tem 2 situações. Né? A primeira é essa que o Janones traz. Assim, e, de fato, se você pensa nisso, é de tirar o chão. Porque não é só que houve... eles pensaram em matar o presidente, eles pensaram em matar o Lula, pensaram em matar o Alckmin, pensaram em matar... Eles chegaram a pôr gente na rua para pegar o Alexandre de Moraes. Eles não pegaram porque a sessão terminou mais cedo e ele já tinha ido embora. É só por isso,
tá? A partir daquele ponto em que tinha gente na rua, já estava em execução. Primeiro que só o plano já é criminoso, tá? Não vamos entrar nesse buraco. Era uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer, tá? Não é isso. Mas, além disso, já era algo que estava em execução. Estava assim, ó, assim de acontecer. E isso é extremamente assustador. Por outro lado, apesar de ficar indignado com a posição leve do Lula, e ficar indignado especialmente porque ele não deu um tabefe no Múcio naquela hora, era o meu desejo. Que ele catasse uma coisa e jogasse no Múcio. Né? Que ódio do Múcio. Tá? O Múcio ainda, é o Múcio que vai dar essa informação para ele. Eu não precisava saber disso, Daiane, isso me deixou mais pé da vida ainda, sabe? Mas, dito isso, e passando um pouco da raiva, mentalizando aqui um pouco, alinhando os chakras, eu entendo a fala do Lula, né, de devido ao processo legal, aquela coisa toda, porque, aliás, tem um comentário muito bom aqui no chat sobre isso, do Plínio, né, falando, o Lula falou isso porque é a bandeira política da imagem dele, ele foi um preso político que não teve presunção da inocência, então ele sempre levanta essa pauta. Nisso eu concordo, Plínio. Na posição dele, ele não tem como discursivamente falar outra coisa. Nesse caso, de dizer, não, vamos acabar com os caras, não, isso iria completamente contra a história dele. Então, faz parte da coerência ali do negócio. Mas quando ele fala assim também, não, se forem culpados, quero ver, se eles provarem que não fizeram e tal, não sei o quê, dá para ver, assim, ó, né? Aquele Velho Testamento querendo sair, assim, grande autocontrole o Lula mostrando naquele momento. Eu só não entendo o Múcio. Pô, no Múcio. Só um detalhe, tá, Ana? Que eu esqueci de comentar justamente sobre isso. Então, nesse caso de denúncia, quem está acusando que tem que provar que houve esse crime. Então, vai ser aí a parte da PGR, né, a parte da acusação que vai provar. Mas eu acho mesmo, que eles coisa suficiente. Eu acredito também, viu? Qualquer coisa tem 800 páginas já. Ai, vamos lá. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, recadinho rapidíssimo. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse momento para convidar você a ver o nosso novo episódio do Telescópio, onde a gente olha as notícias do dia a dia com um pouquinho mais de profundidade do que dá tempo de fazer no noticiário de todo dia, né? Amanhã, quinta-feira, estreia um episódio sobre as IAs brasileiras. Você sabia que no Brasil tem projeto, tem gente se dedicando a isso, tem financiamento para a IA brasileira e tem também, claro, uma porção de questões e problemas de toda a natureza, desde a prática até a ética, para a gente resolver aí também. Mas o Brasil tem, sim, muito potencial para ser uma força, um competidor muito forte na área da inteligência artificial. A gente fica sabendo um pouco disso no nosso Telescópio, e quem é membro do nosso Clube do Fim, nosso clube de canais, já pode ver esse vídeo lá, já está lá aberto em acesso antecipado para vocês. Fica aí a dica, muito obrigada, e chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos!